Então, agora, desse passo aqui para cá, o que foi feito? Primeiro foi feita uma coisa muito simples aqui, né? Que a gente tinha esse valor do n aqui, que era um fator multiplicativo, que ele não se altera dentro do somatório, porque quem está sendo alterado dentro do somatório é o j aqui, né? Então, o n está multiplicando, eu posso simplesmente puxar esse n para fora do somatório, então está aqui ele, né? Isso é a parte fácil. E agora tem uma mudança aqui interessante aqui, que é isso daqui, ó. Então, o t de 1 a gente sabe que pode substituir por b, beleza. Né? O que eu quero chamar a atenção é dessa parte aqui, ó. Tá? E percebam que é uma igualdade que a gente está trabalhando. Então, para ser igualdade, tem que ser que essa parte de azul de cima tem que ser igual à parte de azul de baixo. Né? Então, o que eu tenho ali? 3 elevado a log de n na base 4 é igual a n elevado a log de 3 na base 4. Será que isso daqui é verdade? É verdade, sim. Tá? Então, isso daqui, primeiro assim, é um tipo de... é uma propriedade aí, a gente podia decorar, lembrar disso daqui de cara, mas dá pra gente mostrar ela, porque funciona assim, né? Se eu começar do início aqui, né? 3 elevado a log de n na base 4, eu poderia reescrever o 3, percebam que eu posso reescrever o 3 como sendo assim, ó. O 4 elevado a log de 3 na base 4. Isso daqui é 3, certo? Isso daqui é 3. Lembra que o log se cancela com a exponenciação, daí sobra só o 3 aqui. Então, isso é 3. E aí, né? Então, elevado, né? Então, eu poderia fazer isso aqui, né? Assim. Aí, elevado a log de n na base 4, que era esse cara aqui, tá? Só que quando você tem isso daqui, os dois expoentes aqui, você pode multiplicar eles. Então, você teria 4 elevado a log de 3 na base 4 vezes log de n na base 4. Então, aqui eu tenho dois logs multiplicando. A multiplicação ela é comutativa, o que significa que eu posso trocar a ordem e isso daqui não vai ser alterado. Então, eu poderia trocar a ordem desses dois logs aqui. Então, ficaria 4 elevado a log de n na base 4 vezes log de 3 na base 4. Né? E agora, essa partezinha aqui, ó, né? O que é isso daqui? Isso daqui é 4. Desculpa, isso daqui é n, tá? Então, eu poderia escrever isso daqui é n elevado a log de 3 na base 4, que é o resultado onde eu queria chegar aqui, tá? Então, essa igualdade aqui é verdadeira, essa igualdade daqui para cá, certo? Você fala, pô, professor, mas como é que eu ia saber disso daí? Bom, foi exatamente esse o problema que eu citei ali no início dessa aula. Eu falei, você tem que saber como fechar somatório, né? Para usar esse método bem, aí o método de iteração, você tem que saber fechar somatório, você tem que saber propriedadezinhas de álgebra, né? De maneira geral, tá? Então, esse é um tipo de coisa aí que você teria que, né? Dar um jeito de se virar, né? Você fala, mas como é que eu vou descobrir isso lá na prova? Bom, eu estou ensinando aqui para vocês esse tipo de propriedade. Eu não vou cobrar nenhuma propriedade que eu não ensinei nas aulas, tá? Mas se você for fazer análise de algoritmos, sei lá, porque você vai pesquisar isso, aí você vai ter que se virar mesmo, tá? Às vezes aparece coisa ali, a gente tem que tentar achar uma solução. Na prova de vocês, nos exercícios, muito provavelmente só vai ter coisa que eu expliquei. Então, esse daqui é um tipo de uma propriedade de log aí que agora que eu ensinei, vocês têm que saber, tá? É simples assim. Então, continuando, o que eu posso fazer a partir de agora? Olha só que coisa aqui que eu fiz. Agora eu usei um menor igual aqui, tá? E por que veio um menor igual? Primeira, são duas coisas, tá? Primeira, aqui, ó, percebam que a minha soma, ela ia até um certo valor aqui. Agora eu falei que minha soma vai até o infinito. Não tem problema, né? Não tem problema, porque eu só tô... aqui eu estava somando diversos termos, né? 3 elevado a 4 elevado a j... 3 dividido por 4 elevado a 1... 3 dividido por 3 quartos elevado a 2, a 3, a 4, né? Até esse daqui. Então, nesse somatório aqui, eu só estou botando mais gente, né?
Tá certo que eu estou botando infinitos termos, mas eu posso dizer que o somatório de cima é menor ou igual do que o somatório de baixo. Não tem problema nenhum, tá? E já vamos ver por que eu fiz essa soma que vai até o infinito. E a outra parte aqui é esse daqui, ó, tá? Porque log de 3 na base 4, isso daqui é menor, né? Menor ou igual que log de 4 na base 4. E 4 na base 4 é 1, tá? Então, esse expoente aqui, ele é menor do que 1. Então, eu posso dizer que isso daqui é menor ou igual do que n elevado a 1, que é n, né? Então, aqui ó, apareceu o n, tá? Então, esse é menor ou igual do que esse. Muito bom. E agora, né, o que tem a ver esse infinito aqui que eu coloquei? Pô, aí você já não tinha falado para mim lá na outra aula, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai limitar aqui, para a gente acabar não chutando o balde, né? Chutando o balde e passando, fazendo limitações folgadas. Claro que eu falei. Mas aqui a gente tem uma soma bem interessante, bem especial, porque são somas que são somas, é uma soma geométrica, né? Que esses números aqui, eles estão entre 0 e 1. Então, quando você tem essas somas, que o número aqui de dentro, soma geométrica, né? Que o número de dentro está entre 0 e 1, essa soma, em vez dela ir para o infinito, porque você está somando infinitos termos, na verdade ela converge. Sabe? Então, por exemplo, o exemplo clássico é aquela soma do meio, né? Então, você está somando meio com 1/4, com 1/8, com 1/16, com 1/32, com 1/64. Quanto que dá a soma de meio mais 1/4 mais etc. para o infinito? Isso daqui dá 1, né? Que seria tipo uma área de um quadradinho aqui, 1 por 1. Tá? Então, essas somas, quando esses valores aqui estão entre 0 e 1, a soma ela converge. Ela é uma soma convergente. E ela vai convergir para o quê? Para um número, para uma constante, tá? E aí, de novo, né? Você tem que conhecer aqui uma forma de você fechar esse somatório. Então, existe a fórmula disso daqui, que é a fórmula lá no ensino médio, acho que a gente aprende como PG infinita, né? PG infinita. E, obviamente, como eu falei, a soma da PG infinita ela só funciona se esse valor aqui estiver entre 0 e 1. Porque senão a soma da PG infinita vai para o infinito, né? Mas não, quando esse termo ali está entre 0 e 1, isso daqui converge, tá? E a fórmula da soma da PG infinita, qual que é? Eu acho que vai ser uma coisa assim, tipo 1 sobre 1 menos Q, onde Q é esse número aqui, tá? Então, de novo, né? Até eu mesmo aqui eu me esqueço dessas coisas, mas tem que fazer um esforço aí para lembrar. E por isso que é difícil esse método aqui da iteração. Mas beleza, a gente sabendo dessa fórmula, a gente pode substituir todo esse somatório infinito aí por uma coisa bem simples, tá? Porque o Q aqui seria o Q, né? O Q seria 3/4. Então, eu teria 1 menos 1. 1 dividido por 1 menos 3/4. Tá? 1 menos 3/4 é 1/4. Então, seria 1 sobre 1/4. Isso daqui dá 4. Pô, toda essa soma que vai lá para o infinito dá 4. Né? Tá aqui, 4. Então, fica assim, tudo isso daqui ó, virou 4. Legal, né? Então, ficou 4 vezes n. Mais b vezes n. Mais b vezes n. O que é b? B é uma constante, né? Que veio lá da base, né? Quando a gente chegou na base aqui. Então, eu tenho... Basicamente, o que eu tenho aqui é 4 mais b vezes n, né? Então, 4 mais b é uma constante, tá? Isso daqui é constante. Constante. Então, é um c vezes n. Então, a gente pode dizer que o nosso t de n, no fundo, ele é O de n, tá? Fechou aqui. Fechou? O que fechou? O que terminou aqui? Terminou o nosso processo de abrindo a recorrência e obter um bom chute, tá? Por que isso daqui não é uma prova, né? Por vários motivos, tá? Quais são esses motivos? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Primeira coisa,
Aqui, ó, quando parar, a gente não pegou o valor exato, né? Lembra que eu falei, a rigor não tá certo, tá? Isso daqui podia ser até um número quebrado e tal, mas a gente foi meio que... A gente, né, lembra? A gente fez uma discussão boa aqui, né? Desse ponto. Isso daqui não tá exato, né? Que mais? Esses 3 pontinhos, eu já comentei numa outra aula com vocês, né? Então, sair disso e chegar nesse padrão aqui, isso daqui é um achismo, né? É um achismo, tá? Então, o que você faz? Se você quer que isso daqui não seja achismo, você deveria ou provar que o padrão está correto, a gente já falou isso também, ou provar que daqui eu chego nesse padrão, você pode provar por indução, ou qual que é a outra solução, provar que o resultado final que a gente obteve aqui, O de N, provar que isso está correto, porque daí se a gente prova que está correto, né, que esse chute está correto, você sabe que não tem nenhum ponto, mesmo que você tenha feito imprecisões, se você provar por indução que está correto, então aqueles chutes que você deu ali no meio, aqueles pontos imprecisos, na verdade estariam corretos, tá? Então essa que é a história. Por isso que isso daqui não é uma prova, mas é só uma forma de você chegar num bom chute,